Bom dia, galera! Tô esperando o pessoal entrar um pouquinho. Eu tô bebendo chá. Chá verde com leite de amêndoas, de sempre, que eu mostro todo dia nos meus stories. Tava esperando a galera entrar um pouquinho, com uma música linda, pra gente começar a nossa manhã já naquele jeitão. E é isso aí, galera. Vamos começar a nossa live pra gente não ter tempo, né? Hoje nosso assunto vai ser como periodizar o nosso dia para diminuir a ansiedade. Se vocês perceberem, a gente está trazendo um pouco aquilo que a gente falou na semana retrasada, né? Onde falou dos pontos da nutrição para emagrecimento. Então a gente está focando. A semana passada a gente falou dos macronutrientes. Então hoje a gente vai falar de como a gente periodizar o nosso dia, a nossa alimentação, para a gente não ter ansiedade, né? Compulsão alimentar, que é bem comum quando a gente não tem essa periodização aí nutricional, galera. E o que vem a ser periodização nutricional? A periodização nutricional nada mais é do que os horários das nossas refeições. A gente usa muito isso em treino, né? Periodização de treino. Então, a gente tem falado bastante na nutrição também. Eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ela encaixa perfeitamente para os horários das refeições. Então, a gente usa periodização. Então, periodização é isso. Nada mais que são os horários das suas refeições, tá? E pessoal, por que eu falo que a periodização diminui a nossa ansiedade? Porque justamente você sabe a hora que você vai comer. E aí você não fica naquele negócio, será que eu tô com fome? Será que eu vou comer alguma coisinha? Será que agora eu vou beliscar? Ai, será que eu quero... Não tem o será, porque não é o seu horário de comer. Então, se não for o seu horário de comer, você vai ter que esperar a hora de comer. Então isso diminui muito aquela ansiedade, aquela coisa que você não sabe se tá com fome, sabe? De ficar beliscando na geladeira o tempo inteiro. Isso daí já não vai rolar porque você tem o seu horário. E como que eu faço o horário, pessoal? Como que eu faço o meu consultório para os meus pacientes? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que horas você acorda e que horas você vai dormir. Então é importante, esses dois horários são extremamente importantes porque é o ciclo circadiano, é o que vai comandar todo o seu dia. Então a gente tem que saber, Fabi, cada hora eu vou num horário. Puta, então já tá errado aí. A gente tem que ter os horários do nosso sono, ponto. Eu vou dormir pontualmente às 10. Ontem eu fui 8, por exemplo. Dormi 10 horas essa noite, incrível. Sábado pro domingo eu dormi muito mal. E graças a Deus de ontem pra hoje eu dormi igual um bebê. Então, qual é o horário do seu sono? Qual é o horário que você acorda? Eu acordo pontualmente 5h30 da manhã, 6 horas. É o horário que eu acordo. E eu vou dormir às 10. Então, só de eu saber esse horário, eu consigo periodizar o meu dia. Então, eu consigo saber quais são os horários do meu dia todo pra eu comer. Então, vamos lá. Qual é o horário que você acorda? Ah, Fabi, eu acordo às 7. Que horas você começa a comer? Ah, eu começo a comer 1 hora depois, ou meia hora depois. Ou eu começo a comer... Na hora que eu acordo, 7, 7h15, eu já tô me agilizando porque eu preciso trabalhar, eu preciso me agilizar. Então, beleza. Então, o seu café da manhã vai ser esse horário, né? A hora que você começa a comer, 7h30. Vamos botar um exemplo aqui. 7h30 é o horário que você começa a comer. Bom, aí vamos pensar aqui comigo, né? 7h30 é o horário que eu como. Eu vou comer aquela porção. Aí eu vou ter que ficar aí 3 horas sem beliscar. 3 horas sem comer. Então, dali eu já tenho que pensar, bom, nessas 3 próximas horas eu não vou poder comer. Né? Então eu vou ter que fazer um café da manhã saudável, que vai saciar, pra eu ficar tranquilona nas próximas 3 horas. Né? E lembrar, pessoal, que não pode, né? Nem chá com leite, nem café com açúcar, chá com mel. É água nessas 3 horas ou chá sem adoçar. Então, eu tenho que me ligar no meu café da manhã. Não pode ser só uma maçãzinha, porque, porra, eu vou ficar com fome. Nessas 3 horas eu não vou poder beliscar. Então vai fazer o seu café da manhã. A gente falou muito a semana passada do que comer no café da manhã, pessoal. E a gente vai fazer uma live, talvez, só de café da manhã, porque vocês perguntam tanto isso, vocês têm tanta dificuldade. Ah, o que precisa comer de proteína no café da manhã? O que precisa? A gente falou muito isso a semana passada, né? Essa live, ela tá gravada no meu canal do YouTube. Quem quiser ir lá, pessoal, pra gente não ficar se estendendo sobre isso, que isso enrola, atrasa, a gente tem mais coisa pra falar. Vai nessa live do YouTube e veja lá, no macronutrientes, tá? Escrito bem grande lá. E aí a gente vai falar muito do que comer no café da manhã, nos lanches. Então, se for o caso, dá uma olhada nessa live. Lembrando aqui, pessoal, de dar coração na live. Então, aproveita que vocês estão aqui, dá coração pra essa live aparecer pras outras pessoas. Manda esse aviãozinho aí, ó, pra galera, pra gente distribuir essa live, tá? Isso eu vou ter que falar toda a live pra não esquecer.
É importante. Meio chato, mas é importante. E pessoal, então vamos lá. Falado do nosso café da manhã, estipulou o seu horário de café da manhã. Puta, qual é o horário do meu almoço? Bom, eu tomo café às 7h30 da manhã, um exemplo, tá? Eu tomo café às 7h30 da manhã, 8h30, 9h30, 10h30 seria o horário do meu lanche, se aplica, né? Porque o lanche da manhã, pessoal, ele nem sempre é aplicável. Por que eu falo isso? Porque a manhã passa muito rápida. E normalmente, pessoal, de manhã a gente não tem tanta fome assim. No lanche da manhã, eu digo, né? Não de manhã no café da manhã. Hoje, por exemplo, eu acordei com fome, graças a Deus. Mas no lanche da manhã. Normalmente a gente toma o café da manhã. Se a pessoa não treina de manhã, ela consegue deixar passar esse lanche da manhã, porque ela vai ter menos fome. Então, nem sempre esse lanche da manhã se aplica. Então, se eu tomo café às 7h30 da manhã, 10h30 da manhã seria um lanche da manhã. Que horas é meu almoço? Meu almoço é meio-dia em ponto. Putz, meio-dia em ponto, então quer saber, eu consigo segurar esse lanche da manhã. Ou não. Fabi, meu almoço é 1h30 da tarde, então vamos lá. 10h30 seria o seu lanche da manhã. 11h30, meio-dia, meio-dia. Se aplica. Então, quem quiser tomar um café da manhã, comer um lanchinho 10h30, porque vai almoçar só 11h30, que é tarde, se aplica um lanche da manhã aí. E lembrando, pessoal, que esse lanche da manhã, assim como o lanche da tarde, eles são sustos. Não é uma super refeição. As grandes refeições é o café da manhã, almoço e jantar. Essas três são grandes refeições. Porém, os lanches, eles não são grandes refeições. Eles são lanchinhos. O nome já diz. Então, a gente tem que ter bom senso essa hora. Porque se você pegar pesado essa hora, você vai provavelmente ficar cheio pro seu almoço, que é uma refeição muito importante, que é a hora que você precisa se alimentar. Mesma coisa serve pro lanche da tarde, que a gente vai chegar lá já já. Então, beleza, eu vou almoçar 1h30, um exemplo, então vai ter lanche 10h30. O que poderia ser esse lanche 10h30? Uma fruta com um punhadinho de gordura. Excelente. A gordura pode ser coco, pode ser semente, pode ser castanhas, ou pode ser um abacate com mel, essa hora também que eu adoro, com um pouco de cacau, que o abacate por si só é gordura. Ou só coco, por exemplo, ou só castanhas. Eu gosto de colocar as frutas nos intervalos. Por quê? Assim como no café da manhã. Porque eu, particularmente, uso a conduta de que a gente precisa comer 3 frutas por dia. Acho essencial. E claro, variar as frutas, né? Então, tipo, agora eu vou comer maçã. Provavelmente eu não vou comer maçã mais nenhum horário do meu dia. Já foi a maçã, a cota da maçã já se foi, então já era. Então o lanche da manhã é uma fruta com uma gordura. Maravilha. Pouquinho, né? Uma quantidade pouco, um belisquete ali pra só dar um susto. Vai ter o almoço. Aí vamos lá. Fabi, eu acordo muito cedo. Acordo às 5 da manhã, tomo café às 6 e almoço meio-dia cedo. Se aplica um lanche também pra você. Então quem acorda muito cedo também se aplica o lanche da manhã. Importante isso. Fabi, eu treino de manhã e no meio do dia seria o meu pós-treino. Maravilhoso. Vai tomar seu pós-treino. Que aí pode ser uma proteína com carboidrato. Então pode ser um shake de whey protein, por exemplo, com uma água de coco ou com uma fruta. Lembrando que tem que ter carbo. Lembra que a gente falou na live sábado? Pós-treino tem que ter carbo. Não é só proteína. Beleza? Senão essa proteína vai fazer o papel do carboidrato. Vai gerar energia. O teu corpo tá precisando de energia. O que ele precisa? Ele precisa... O que é mais importante para ele? Gerar energia ou fazer síntese proteica? Gerar energia. Então ele vai usar a proteína como carboidrato. Então, se isso se aplicar para você, você vai tomar o seu carboidrato com proteína no seu lanche da manhã. Falar do lanche da manhã, beleza. Agora são 3 horas de jejum. Então, por isso que eu vou ter que almoçar, dependendo do horário, 1h30, ou se eu acordei muito cedo, horário normal, meio-dia. Vamos lá, Fabi. O meu lanche da manhã é muito perto do almoço. Então, você não vai ter lanche da manhã, porque você não vai ter nem 3 horas do jejum aí. Ô, Fabi, eu fico com muita fome 10h30, mesmo o meu almoço sendo meio-dia. Por que você tá comendo nesse café da manhã, então? Tá comendo muito pouco? Observa isso. Se você tá comendo muito pouco no seu café da manhã, que é às 7 da manhã, que seria o caso, que a gente tá estipulando um horário aqui. Óbvio que 10h30 você vai estar com fome. Fome mesmo, de roncar o estômago. Se ele tiver com aquela sensação de fominha e tal, bebe água, bebe um chá e almoça cedo. Almoça 11h30, se for o caso. Eu falo muito isso pras pacientes. Eu, por exemplo, quando eu tomo meu café às 7h30, 11h30 eu já tô almoçando lindamente. Se eu não acordei muito cedo, né, pra ir treinar, não tive o treino, o lanche da manhã do meio. Então observa isso também. Será que você tá comendo muito pouco nesse café da manhã? Pra ficar morrendo de fome 3 horas depois? A ideia não é chegar morrendo de fome nesse lanche.
É você chegar com uma sensação gostosa de que precisa comer alguma coisinha, mas que você não tá morrendo de fome, porque a sua grande refeição foi o HIIT. Se for o caso, você aumenta um pouquinho a sua ingestão no seu café da manhã. Lembrando, né, o nosso limiar da saciedade lá. Ninguém vai ser entupido desse café da manhã, nem é legal. A gente precisa ter aí 20% do espaço para as nossas enzimas digestivas fazerem o papel dela e a gente ficar lindo para a próxima refeição. Digestivo, né? Não é essa palavra. É como se a gente tivesse com a digestão própria, mas queria usar um jargão para isso. Não existe. Vou inventar ainda. Beleza, falou isso, chegamos no almoço. Porra, almoço é uma super refeição. O almoço, pessoal, é uma refeição extremamente importante. Ela é no meio do nosso dia. Ela é uma refeição que vai deixar a gente ativo pro resto do dia. Então não tem essa de comer pouco no almoço. Ou né, ficar low carb, não ter... Precisamos muito dos 3 macronutrientes na hora do almoço. Então prestar atenção nesse almoço de vocês. Como é que tá esse almoço? Ele tá muito pouquinho? Tem que ter uma porção legal nesse almoço para você segurar a onda ao longo do seu dia. Então lembrar dos 3 macronutrientes, arrozinho e feijão sempre bem-vindo. Inclusive essa semana vai ter feijão em casa, vou fazer feijão com tofu defumado, fica incrível. Arroz e feijão, um saladão sempre envolvido, né? Eu quero fazer uma live, pessoal, que eu já até tinha colocado aqui, de armazenamento. De como a gente armazenar as nossas comidas, acho que vai ser super legal, né? Mostrar aí pra vocês como é que eu armazeno as folhas, na Tupperware, acho que é bem bacana, isso muito útil. Vamos ver que dia ela se encaixa. Eu acho que cai perfeitamente bem numa quarta-feira de receita. Deixa eu ver isso depois. Beleza. Arrozinho e feijão, uma saladinha, um cru envolvido. Por que o cru? Para nossa microbiota, super importante. As bactérias amam cru. Então elas precisam, a gente precisa alimentar essas bactérias. Quanto mais essas bactérias alimentadas, menos comida a gente vai pedir. Porque as bactérias em desbiose, elas pedem comida. Elas ficam na compulsão alimentar. Quem tem muita desbiose tem muita vontade de comer o tempo inteiro, principalmente doce e gordura. Né? Então são as bactérias patogênicas pedindo comida o tempo inteiro. Então cruzinho, para já alimentar elas, para já acionar as enzimas digestivas, as fibras, né? As fibras são super poderosas que estão no cru. Vai ajudar no trânsito intestinal. Cru, arroz e feijão. Ou no lugar do arroz, batata. Quem não come feijão pode comer lentilha. Ah, Fabi, não como leguminosas, tá tudo bem também, não tem problema. Uma carne, um frango ou um peixinho. Super importante ter aí a proteína do seu dia, seja ela vegana ou seja ela onívora, que seriam das carnes. E os legumes, como eu falei. Então, tá vendo só? Montamos aí um prato com todos os macronutrientes, todos com os fitoquímicos, com as fibras, tá tudo envolvido. Os legumes eu gosto de variar ao longo da semana também, né? Então a semana passada teve bastante berinjela, abobrinha, cebola, pimentão. Essa semana não vai ter tudo isso, vão ter outros, vai ter brócolis, vai ter couve-flor, vai ter repolho, que eu sou apaixonada por repolho roxo. Tô mudando os legumes, porque a gente tem muitos, né? A salada que acaba que fica meio que na mesma coisa, que é o que? Cenoura, tomate, pepino, alface, rúcula, beterraba. Aipo, pra quem ama aipo é super legal. As pessoas que ficam me perguntando toda hora o que comer pra cabelo e unha, aipo por cabelo. Lembra que a gente falou sábado do levedor de cerveja? O aipo também é super interessante para cabelo e unha, não só para isso, né? Para o nosso trânsito intestinal, então, o bichão é um monstro. O cru, então, não tem muito pra onde fugir. Os legumes já a gente pode ir variando ao longo da semana, porque a gente não consegue comer todos os legumes numa semana só. São muitos que a gente tem aqui no Brasil, graças ao bom Deus. Então, reveze seus legumes. E o arroz eu faço a mesma coisa. Eu vou revezando o arroz. Uma semana é arroz branco, outro dia arroz negro, outro dia arroz integral, outro dia arroz vermelho. A outra semana entra a quinoa. Na outra semana vai entrar as batatas doce. Essa semana, por exemplo, eu vou fazer bastante batata doce, porque tem bastante batata aqui. Então, meu carbo da semana serão as batatas. Não vai ser nem arroz e nem quinoa essa semana. Então, variar isso também, né? Os feijões eu vario sempre também. É feijão moyacha, feijão azul, que é feijão preto, é feijão vermelho, é feijão branco. E assim a gente vai variando também, pra não comer sempre o mesmo feijão, né? Clássico, carioca só come feijão preto, paulista só come feijão carioquinha. Por quê? Se a gente tem um monte,
né? Um monte de feijão. Então vamos variar, porque uns têm mais ferro que os outros têm mais isso e mais aquilo, e aí a gente vai dividindo, vai tendo nutrientes, vitaminas de todos os alimentos. Variou isso. Mesma coisa, frango, peixe e carne. Pô, gente, vamos variar esses caras, né? Então, semana passada teve frango aqui, essa semana não vai ter frango aqui. Essa semana meu marido tá pedindo carne. Acho que foi a semana retrasada que teve mignon, sei lá, teve um dia que teve mignon, outro dia teve frango. Essa semana ele quer, tá pedindo carne, aquela carne desfiada, como é que... Lagarto. Quer porque quer lagarto, vai ter lagarto. Até falei, bom, vou fazer meu feijão, vou me garantir, porque eu não sei se eu vou comer esse lagartão aí todos os dias. Então ele quer lagarto, vai ter lagarto. Provavelmente no final de semana vai ter peixe, porque eu faço 11 anos de casado, descobri hoje, gente, que sábado eu faço 11 anos de casado. Chegou tão rápido, eu lembro do ano passado. E aí eu falei, vamos fazer um peixinho legal, com purê. Então, variar as carnes também, pessoal. Então é importante estar sempre variando, né? A pessoa come frango todo dia. Como assim, né? Se a gente tem peixe, a gente tem carne, se a gente tem carne de porco, é super bem-vinda, adoro. Aliás, carne de porco é uma das minhas prediletas. Carne vermelha e carne de porco, sem dúvida nenhuma. Se tiver que falar de gosto, amo. Então procura aí um porquinho, né, que seja de boa procedência, assim como as carnes, né? Quem acha que todas as carnes do Brasil são de vacas que pastam, continua achando, porque vai só continuar achando, que infelizmente não é assim. Eu amaria que todas as vacas do Brasil fossem de pasto. Mas, gente, não é assim que acontece. A gente tem muita vaca de cativeiro aqui e a gente, né, sonho nosso. Já escutei muito falar isso. Brasileiro só tem vaca que pasta. Mentira, gente. Claro que é mentira, né? Então, procurar aí uma coisa de boa procedência para vocês se garantirem. Falado isso, pessoal, saindo do nosso almoço. Vamos sair desse almoço. Almoçou. Bom, você vai ter 3 horas aí pra você esperar pra beliscar. E, gente, quando eu falo beliscar, é beliscar mesmo. Não pode café com açúcar, não pode uma balinha, não pode um chicletinho. Outra coisa muito importante, repara nos ingredientes desse seu chiclete, gente. Entupido de adoçante. Que faz o quê? Desregula a nossa microbiota, que vai dar mais compulsão alimentar. Saia dessa praga de chicletinho. Isso aí não tem nem negociação. Fora que é horroroso um adulto mastigar chiclete. Não tem nada mais feio do que ficar mastigando chiclete. Então, chicletinho, balinha, açúcar com adoçante, café com adoçante, chá com mel, não pode. É o quê? Água, chá sem adoçar ou café sem açúcar. Lembrando que o café é só até as 2 da tarde, por aquilo que a gente fala toda hora, que o café tem uma vida longa dentro da gente, então ele fica de 5 a 8 horas. Se você tomar café 4 da tarde, 8 da noite ainda tem café dentro de você. E aí é isso, 3 horas em jejum para eu ter o glucagon gastando gordura. Então veja esse seu almoço aí. Se você comer muito pouco, você não vai aguentar nem 1h30 em jejum. Aí vai ficar literalmente desfocada daquilo que você tem que fazer, porque você não vai ter foco, você só vai ficar pensando em comida. Então repare se seu almoço está adequado. Se ele tiver sem carboidrato, vai dar compulsão. E quando eu falo carboidrato, pessoal, tem muitas pessoas que imaginam um prato desse tamanho. Não, gente. É uma porção de carboidrato no seu prato. Às vezes é uma batata que já é o suficiente. Uma batata aí de 100 gramas. Então, importante, tá com os 3 macronutrientes, tá com a saladinha crua, até porque, pessoal, a salada crua, assim como os legumes, ajudam a saciar. Então, eles são importantes estar no nosso prato para que o resto das suas comidas sejam o suficiente. Então, é importante ter o cru aí justamente para isso também, tá? Ajuda muito a saciar. Partiu desse almoço, vamos... Qual é o horário do seu jantar? Bom, eu almoço, vamos lá, eu, Fabiana, vou dar um exemplo meu, eu almoço entre meio-dia e 1h, sempre, odeio passar da 1 da tarde no almoço, não gosto mesmo, já começa a atrapalhar minha digestão. O nosso fogo digestivo, ele é entre meio-dia e 2 horas, então é a hora que a gente tá propenso aí, ó, a ter uma digestão própria. Vocês já perceberam quando a gente almoça 3 da tarde, a gente fica meio queijo? Fica meio esquisitão, assim, a digestão fica meio prejudicada, você não sabe direito se tem fome, se não tem no jantar, porque 3 da tarde, de fato, não é o melhor horário pra gente fazer a nossa digestão. Então, meio-dia a 1 é o meu horário. Então, o meu jantar, praticamente, é às 7 em ponto, ou 6h30. Então, o que isso significa? Que 3h30 da tarde, 4 horas, eu tenho o lanche da tarde.
E é o horário, essa é a minha periodização. 7 horas, meio-dia, 3h30, 7 horas. Essa é a minha periodização nutricional. Aí tem o lanche da tarde. O lanche da tarde, idem, eu gosto de colocar uma fruta. Então, por exemplo, foi maçã agora de manhã. Provavelmente à tarde eu vou comer uma pera, uma banana. Ou, sei lá, as frutas da estação, né? Alguma coisa que seja gostosa, que não seja mesmo do café da manhã. Tipo, eu já tive limão agora, tipo, vou ter maçã. Então essas frutas não entram à tarde. Eu sempre como uma fruta com alguma gordura. Sempre. É difícil eu bater um whey protein à tarde, essas coisas não. E nem ovo, não vou comer ovo à tarde também, nem queijo, não procuro essas coisas salgadas, não. A minha pegada vai ser uma fruta com coco, fruta com castanha, fruta com nuts, fruta com as minhas trufinhas, que eu mostro sempre aqui que tem tâmara, que tem as nuts todas envolvidas, tem cacau. Jamais vou comer, é como eu falei, né, um salgado, não é minha pegada. Poderia ser meu muffin de legumes que tá na página. Vou ver se eu posto ele amanhã pra vocês aqui no feed. Delicioso, por sinal. Um muffinzinho de legumes pra quem gosta de salgado, à tarde. Putz, é um puta lanchinho. Você pode comer uma frutinha pequena com esse muffin de legumes. Incrível. Lanchinho da tarde. Aí lembrando também, pessoal, que o lanche da tarde também é um susto. O cara não é uma super refeição. Aquele lanche da tarde da vovó, que a gente senta numa mesa e tem tudo na mesa. Pão, manteiga, queijo branco, peito de peru, aquelas coisas inflamatórias, né? Café com leite, torradinha. Não, gente, não. Isso aí é a época das nossas avós, antigamente, que era praticamente o jantar das velhinhas, né? Elas comiam isso aí 4, 5 da tarde, mal jantavam depois da noite, tomavam uma sopinha. Não é esse lanche da tarde. Não é. O lanche da tarde é a mesma coisa que o lanche da manhã. Vai ser um susto ali. O lanche da tarde pode até ser um pouquinho maior do que esse lanche da manhã, porque o lanche da manhã, gente, passa muito rápido. Nem todo mundo tem muita fome de manhã, essa hora do lanche da manhã. Então, é fácil de pular, é fácil de comer bem pouquinho. Às vezes eu como uma castanha do Pará com uma frutinha pequena, só pra não enganar ali, pra dar uma enganada e tal. Então é bem pouco. O lanche da tarde a gente pode caprichar um pouco mais. Então pode ser 30 gramas de nuts, que confere aí de 20 a 30 unidades. Pode ser, o banana bread se encaixa maravilhosamente bem essa hora da tarde. Pode ser um muffin de legumes, como eu falei. Poderia ser um mingauzinho de aveia pra quem janta mais tarde, pra quem tem bastante fome essa hora, porque o mingau de aveia sacia muito. Poderia ser um açaí bem gostoso, com uma frutinha e um pouquinho de granola cheio de gordura. Poderia ser, nossa, tanta coisa. Um belo de um pudim de manga que eu amo de paixão, uma manga picadinha com coco, com chia. Poderia ser um pudim de chia com frutas vermelhas. A variedade é infinita pro meu lanche da tarde. Normalmente no meu consultório eu boto, cara, muita opção de lanche da tarde, porque primeiro que não existe, né, dar uma opção pra pessoa. A pessoa ela não vai fazer aquilo pontual, é uma reeducação alimentar. Então ela precisa ter aí muita opção pra vida dela toda. Meus pacientes voltam, depois de 6 meses se voltam. Às vezes eles nem precisam voltar, mas porque eles ficam em contato comigo pelo Zap. Então resolvo a vida deles ali também depois disso. Vida que segue, bola pra frente, porque eu não quero ninguém dependente de mim. Eu quero que as pessoas aprendam e sigam a vida delas. Então tem muita opção de lanche da tarde, é o que eu mais dou de opção da tarde. E mesmo porque é a minha refeição que eu amo de paixão. Aí sempre vai entrar um chá. Dica master, galera. Lanche da tarde com chá é vida. Por quê? Ele sacia. O chá, pessoal, quente, ajuda a saciar. Então, é muito legal. Porque eu falo isso toda hora. Uma coisa é comer o banana bread sem chá. Outra coisa é comer o bichão com chá. Não tem nem comparação. Quando você come o cara com chá, você só quer um pedaço. Se você come ele sem chá, você quer comer 2. E lembrando, até falei isso na live sábado, lembrando que algumas coisas são muito gostosas. Então, pessoal, a gente vai querer comer mais. E aí você tem que esperar um pouquinho, lembrando lá, espera 5 minutos, pro estômago avisar o cérebro que ele tá satisfeito. Isso acontece muito com o banana bread, porque o banana bread ele é muito gostoso. Só que ele é muito saciatório. Porque o bicho é cheio de aveia, gente. A aveia é entupida de fibra. Beta-glucano, uma fibra poderosa pra cacete. A aveia é superfood, né? A aveia é muito poderosa. Ela sacia muito. Então, depois que você termina de comer banana bread, dá 5 minutos, você fala, ufa, graças a Deus, cara, tô satisfeita. Então, com o chá, então, você vai falar, uau, tô nas nuvens. Então, chá, gente, é super bem-vindo. Fora que chá tem fitoquímicos, que tem função
Então todos os chás, eles têm propriedades, né? Lembrando que a partir das 3h30, 4 horas, é ideal aí uns chás menos, né, excitatórios. Então a gente não tem chá com cafeína no caso. Então não precisa entrar o chá verde, chá preto, chá branco, todos têm cafeína. Opta pelos outros chás, todos os chás são bem-vindos. Tá? Então, adoro chá de hibisco, pode tomar chá de hibisco, adoro chá de camomila, chá de hortelã e por aí vai, tá? Comprar erva orgânica, preferencialmente. E aí tá o seu lanche da tarde. Falar do seu lanche da tarde. E aí, vocês estão percebendo aqui, pessoal, como a gente sabe que a gente vai comer? A nossa compulsão diminui? Porque você não vai ficar com aquela sensação, será que eu tô com fome? Será que eu preciso comer? Não, você nem vai ter esse questionamento. Porque já tá lá os seus horários. Então você já sabe que aquilo são os seus horários para você comer. Então você não vai ficar beliscando. Quem belisca engorda, por mais que seja pouquinho. Ou não sai do platô, não emagrece uma grama, porque não tem glucagon funcionando, só tem insulina estocando. Então não fica com aquela ansiedade, porque você sabe a hora que você vai comer. E você respeita isso. É uma coisa que já eu vou comer de novo, já eu vou comer de novo, já eu vou comer de novo. Fabi, precisa ser de 3 em 3? Não, pode ser de 4 em 4. O mínimo é 3. Só que de 4 em 4 já dificulta aí os outros horários. Aquelas pessoas que comem de 4 em 4, então vamos lá, poderia ser o café da manhã. Almoçou, o café da manhã vai ter 4 horas e meia em jejum, ok, almoçou. Aí se você for esperar 4 horas, seu jantar vai ser muito mais prejudicado. Tipo, eu não gosto de jantar 8h30 da noite. Eu janto quando de fato não dá. Quando eu tenho consultório, que minhas consultas vão até às 9, aí eu acabo jantando esse dia do consultório em específico à tarde, mais tarde. Mas particularmente não é minha pegada, porque eu vou dormir mais cheia. Eu vou dormir 10 horas em ponto, então, né, aquelas pessoas que vão dormir meia-noite, por exemplo, que não deveriam, né, meia-noite ao meio da noite, eu falo muito isso, meia-noite é o limite, né, galera, não vai passar de meia-noite. Jantam às 7, vão precisar de uma ceia. Aí talvez se encaixe uma ceia aí, 7, 8, 9, 9h30 poderia ter uma ceia, não precisa esperar 3 horas para essa ceia. Então você pode antecipar um pouco essa ceia, até porque você vai ficar depois 8 horas em jejum. Então, vê se essas 4 horas de jejum casa com o seu jantar. Porque, pô, se você for tomar o seu lanche 5 da tarde e jantar às 6h30, não se aplicou aí. Aí, tá vendo? Aí, pô, você almoçou meio-dia e meia, 1h. Aí vai tomar seu lanche às 5 da tarde. E janta às 7, teve 2 horas de jejum. Então, eu particularmente prefiro ficar no mínimo com 3 horas. 2 horas de jejum eu faço só em final de semana, né? Tipo, ontem, por exemplo, eu acho que eu fiz do meu lanche pro jantar, foram só 2 horas, 2 horas e meia. Aí tá tudo bem, né? Final de semana é uma coisa que os horários acabam sendo diferentes, eventualmente, mas normalmente eu espero minhas 3 horas. Mas quando não, é no final de semana. Então, assim, perceba, né? 2 horas eu acho pouco de jejum. Eu prefiro 3 pra deixar de fato aí o meu glucagon lindão, trabalhando, gastando gordura, lindo, fazendo a digestão, tudo certo. Então repare aí como que funciona. E lembrando, né, gente, o lanche da tarde também é um susto, né? Não é mesão. Então vai se entupir aí. Chegou o jantar. Bom, o jantar, Fabi, eu gosto de comer comida. Ótimo, melhor pra você, porque é o que deveria, né? Essas pessoas adoram jantar o lanche. E aí eu falo muito isso. Ai, não preciso de lanche da tarde. Aí chega à noite, quer comer pão com queijo. Porque não comeu o lanche da tarde. As pessoas às vezes querem comer no jantar aquilo que deveriam comer no café da manhã e no lanche da tarde, porque não tem lanche da tarde, gente. As pessoas às vezes à noite querem comer um mingauzinho no jantar, ou um pedaço de bolo, um pedaço de pão, porque não teve lanche da tarde. Coma o seu lanche da tarde para você chegar no seu jantar com fome de comida e não fome de lanche. Sacou qual a pegada? Não é sanduichinho à noite. Não, à noite é comida. Sanduichinho vai ser no seu lanche da tarde se você quiser. Um sanduichinho saudável, com pãozinho caseiro, hummus e caponata, por exemplo. Um puta lanchinho top. Não no jantar. Você até pode comer isso no jantar, mas não todo dia. Ah, tem dia que... Às vezes eu coloco pra paciente, vamos comer às vezes não tem nada, tem um hummus em casa, come aquilo com proteína, com saladão, põe uma caponata envolvida, pode colocar uma fatia de pão caseiro pra ter um carboidrato aí pra ficar gostoso, umas torradinhas, uma batata doce, uma mandioca. Mas, gente, isso é de vez em quando, né? A pessoa não vai jantar todo dia sanduíche. Jantar é comida. Jantar é uma bela sopa maravilhosa, entupida de
legumes com baixa carga glicêmica, pode ter um grelhado envolvido, pode ter um ovo mexido. É um prato, um cuscuz de quinoa delicioso, com lentilha, né, vegano meu. É comida. Tem gente que não gosta de comer arroz e feijão à noite, tá tudo bem também. Eu também não como arroz e feijão à noite, não faço questão nenhuma. Mas tem comida. Vai ter uma batata, vai ter, sei lá, até atum em lata de vez em quando entra aqui. Eu como atum em lata de 15 em 15 dias. Eu adoro um atumzinho e eu como. Poderia ser um omeletão. Adoro, com uma salada, umas batatas doces, uma quinoa. Então tem comida, é comida. Vai ser minha salada de grão de bico que eu adoro, grão de bico com quinoa. Mas tem comida. Não é sanduíche. Os lanchinhos, eles são nas horas dos lanchinhos. Quer comer sanduíche? Come o seu café da manhã. Faça um omeletão com pãozinho e tal e come o seu café da manhã, se for o caso. Mas à noite, pessoal, é comida. E à noite, quais são os carboidratos ideais? Pra quem não gosta de comer arroz, tubérculos, batata, mandioca. Olha que delícia, uma mandioquinha cozida, né? Meio que derretendo, quando a mandioca tá no top. Põe uma manteiga ghee, um sal, uma pimenta, faz um omelete. Jesus, coisa maravilhosa. Põe um brócolis ali do lado, uma saladinha verde com os tomatinhos. Meu Deus do céu, coisa linda de viver. Saída farinhada, né? Não tem pão envolvido. Os pães deveriam começar a entrar na nossa alimentação, mas pro final da semana. Quinta, sexta, sábado, porque pão é gostoso, pão é uma delícia, todo mundo ama pão, né? Pão veio de Jesus, pão, né? Todo mundo quer pão. Então, já que você ama pão como todo mundo ama, joga os caras mais pro fim dessa semana. Né? Não precisa comer segunda, terça, quarta, pão o tempo inteiro, porque pão aciona o opioide, pão dá compulsão, pão vai ficar na melança. Então, viu como é fácil fazer esse jantar? Fabi, à noite quero comer um saladão, um bolzinho maravilhoso. Faz um bowl de quinoa, coloca aí uns grãos de bico envolvido, põe um curry, que quiser colocar uns franguinhos desfiados, fica incrível também. Então já tivemos aí proteína do frango, carboidrato da quinoa e do grão de bico. Grão de bico também é proteína para quem não quiser colocar frango. Colocou uns tomatinhos cerejas, um manjericão ali. Ou então um curry, adoro com curry. Fez aí um jantar. É isso, galera. É muito fácil. É mais fácil do que todo mundo imagina. O problema é que as pessoas não fazem isso, né? O problema é que as pessoas se sabotam, esquecem horários onde beliscam, nem lembra a hora que almoçou, nem sabe que horas vai jantar, não tem a organização nada montada, tá tudo, né? Perdido lá, vai chegar em casa, nem sabe o que vai ter pra jantar. Você sabe o que você vai comer a semana toda? Claro que algumas coisas mudam, né? Quinta-feira, mas... Gente, a minha programação da semana já está, tudo lavado. Primeiro que chegaram sábado os meus orgânicos. Já tá tudo lavado, minhas folhas todas tactas lá dentro de uma Tupperware, bonitinho. Quantos minutos a gente tem? 15 minutos eu começo a responder as perguntas, tá? Pessoal, só aqui um parênteses, as perguntas são sempre respondidas no final, tá? Só porque tem gente nova entrando, eu nunca sei quem é novo, quem não é. Quem é antigo aqui comigo já sabe disso. Eu não respondo antes porque eu perco o meu raciocínio. Eu acho que é chato demais aquelas lives que ficam parando toda hora pra responder perguntas. Então as perguntas são respondidas no final, tá? Então pode deixar aqui, não vai ser na caixinha hoje. Eu vi que teve gente botando no ponto de interrogação. Eu vou olhar aqui mesmo, tá? Eu vou ver as caixinhas eventualmente. E a gente vai continuar com as lives de perguntas e respostas no sábado, que eu vi que uma galera amou. Mas, tá vendo só, pessoal, como é simples? É muito simples. E aí tá tudo lá organizado já. As minhas saladas todas lavadas, meus legumes já estão engatilhados. A única coisa que não tá pronta são as carnes da semana, que eu não sei o que vai ter. O feijão já tá lá de molho, o bichão já tá explodindo lá de antinutriente que eu botei ontem. Nossa, a água tava nojenta na hora que eu acordei hoje. Já joguei tudo fora, vou fazer um belo de um feijão meio feijoada com tofu defumado, que eu adoro. Vão ter batatas de carboidrato, meus legumes, minha salada já tá garantida. A única coisa que eu não garanti foram as carnes. Eu não sei se vai entrar o lagarto do marido, não sei se vai entrar, não sei ainda, não sei. Tô meio confusa com esse lagarto dele aí, que não sei se eu quero fazer. Mas tudo engatilhado. Já tá tudo resolvido. E se não tivesse as batatas, eu ia botar arroz negro, que eu tô numa pegada com arroz negro. Ou então arroz basmati, gente. Um dia a gente come ajoelhada de bom. Ia estar engatilhado também, uma quinoa. Então é isso. Tem que se organizar para a sua semana, para você ter bonitinho a sua periodização nutricional e você respeitar os seus horários. Respeite os horários das suas refeições.
E se você tá chegando na próxima refeição morrendo de fome, significa que você tá comendo muito pouco nesse almoço ou nesse café da manhã. Chegou no lanche da tarde entupida ainda, tá comendo muito nesse almoço. Então isso também é um parâmetro excelente, eu gosto muito de falar isso, é um parâmetro top do limiar da saciedade. Chegou no lanche da tarde, ainda tá com muito satisfeita, será que não comeu muito nesse almoço? Podia ter pegado um pouquinho mais leve, porque aí você ia conseguir comer tranquilamente seu lanchinho da tarde. Repare nisso. Fabi, vamos lá, falar da ceia, só pra fechar aqui, tem 2 minutos. Ah, eu preciso de ceia, eu vou dormir muito tarde. Faça uma ceia. Você vai dormir meia-noite e jantar 7. Tem que ter uma ceia aí umas 9 da noite, 9h30, 10 horas. Coloque gordura nessa ceia. Poderia ser também carboidrato, poderia ser uma banana com canela, pra já acionar o GABA, aí já dá um soninho gostoso. Poderia ser uma maçã quentinha com canela também, ou aí coloca nozes, amêndoas, um punhadinho. Pode ser coco aqui. Poderia ser as minhas torradinhas de nuts and seeds que tem na página também, que é cheia de gorduras e sementes, né, de nuts and seeds. Poderia ser uma guacamole, poderia ser também. Poderia ser um abacate com canela, poderia. Mas aqui eu gosto muito mais de gordura do que carboidrato. Tá? E também proteína essa hora não, né? Não precisa tomar um shake de proteína não. Eu também nem quero esse triptofano aí concorrendo com os outros aminoácidos das proteínas. Então, pessoal, importante entender que não é pra comer um boi nessa ceia. A ceia também é um susto. E se quiser, tome um chá de camomila, de melissa, de mulungu. Horrível. Mulungu nem é tão, melissa eu acho horrível. Prefiro de camomila. Então, opte por um chazinho à noite também, junto com essa ceia, pra você não dormir morrendo de fome. Eu não como ceia, porque eu prefiro comer, por exemplo, uma trufinha, ou aquelas trufinhas. As minhas trufinhas, todas do bem que estão aqui na página, são incríveis. Tem carboidrato carboidrato bom, né, que é a tâmara, um carboidrato maravilhoso, mas tem umas gorduras lá para minimizar esse índice glicêmico dessa tâmara. Então a gente tem lá as pastas todas envolvidas, estão cheias de nuts, então uma trufinha também é super bem-vinda para quem gosta de um docinho à noite. Então eu normalmente prefiro comer uma trufinha dessa, um chocolatinho 70 depois do jantar e fico de boa, eu não tenho ceia porque eu durmo cedo. Mas para quem vai dormir tarde é interessante ter uma ceia, tá? Para não ficar beliscando, estipule a sua ceia. Porque o que eu mais vejo é pessoas jantou, fica beliscando até a hora que vai dormir. Cara, galera, isso engorda muito. Comer à noite, antes de dormir, se você não é um atleta que vai acordar 5 da manhã pra pedalar 3 horas, vai engordar. Vai ganhar peso. Não é a hora de comer. A noite já acabou, já. A hora que nosso corpo tá se programando pra ir dormir. Então, estipule o horário da sua ceia pra você não ficar beliscando igual um urso, que é o que eu mais vejo. As pessoas saem do jantar e não param de comer até a hora que vai dormir. Aquela boquinha. E cada hora vai lá e pega um punhadinho, cada hora vai lá e pega um pedacinho, cada hora vai lá. Isso aí vai engordar, não vai deixar você emagrecer. Fora que você vai ter uma noite prejudicada, vai dormir mal pra caramba e não sabe por quê. Beleza, galera? Eu acho que deu pra falar bastante aqui disso. Eu vou tentar olhar as perguntas de vocês pra ver o que eu consigo responder aqui. A gente entrou 7h05, né? Então a gente tem uns 20 minutos. Deixa eu olhar desde lá de cima. Manda coração, manda essa live pra galera. Quero saber se vocês se identificaram aqui. Comenta eu aqui se quiser, pra eu saber se vocês estão se identificando aí com essa periodização, se tá legal pra vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Paulo, bom dia sem farinha branca, arrasa, Paulo. As perguntas devem estar mais lá pra baixo, né? Eu tô bebendo, bom dia. Eu vou olhar na caixinha também, tá, galera? Fabi, o jejum intermitente ajudaria na compulsão e ansiedade? O que tu acha a respeito? Olha, já fiz live sobre jejum intermitente, eu não faço. E para algumas pessoas causa mais compulsão, tá? O jejumzão. Até porque, gente, o pior jejum é o de manhã. Se quiser fazer jejum intermitente, pare de comer às 3 da tarde e volta a comer às 8 da manhã. Seria o ideal, tá? Porque jejum intermitente de manhã, gente, é muito fácil, né? Ficar sem comer até meio-dia. A hora que a gente tem menos fome. E a hora que a gente mais precisa comer. Então, eu, particularmente, se fosse fazer jejum, eu iria parar de comer às 3 da tarde pra voltar a comer às 8. Ia ficar a tarde toda sem comer. Particularmente, eu acho que é um tiro no pé. Pra muita gente, dá mais compulsão alimentar. Fora que é aquilo que eu falei, né, pessoal? Você fica de jejum, você deixa de colocar nutrientes pra dentro do seu corpo. Eu gosto de comer
com essa periodização, porque toda hora eu tô colocando nutrientes. Os fitoquímicos, eles só tem 3 horas dentro do nosso corpo. Se a gente só come 1 hora do dia, você vai ficar sem eles o resto do dia. Antioxidante, idem. Lembrando que a gente tem que estar colocando antioxidante fitoquímico constantemente dentro do nosso corpo. Quem são? Estão nas nuts, estão nas gorduras, estão nas frutas, estão nos legumes. Então, se você fica em jejum, você vai ficar com muito menos refeição, provavelmente menos aporte de nutriente. Gente, já é difícil ter as vitaminas e os minerais em dias comendo. Imagina sem comer. Suplementação na cabeça. Quem tá com jejum intermitente tem que suplementar fato, porque vai ter déficit de vitaminas e minerais. No doubt. Aí começa daí. Cápsula o tempo inteiro, gastando dinheiro pra caceta com suplemento, porque suplemento é caro. As minhas fórmulas vitamínicas que eu faço uma bombadona, custa 500 pratas barato. Que estão dando desconto pra caramba as farmácias agora. Aí é isso, né? Então, eu particularmente, cara, jejum, gente, é pra coisas pontuais. Diabetes, a pessoa tá com, cara, açúcar lá nas alturas, a gente precisa fazer alguma coisa pontual pra essa pessoa. Vamos entrar com jejumzão. A pessoa tá com problema, sei lá, coisas pontuais, patológicas, problemas neuronais, a gente pode entrar com jejum. Caso contrário, galera, se a pessoa tá normal, o que a gente tem que fazer é controlar essa ansiedade através da comida, de fato, e não tirando ela. Tirar ela vai dar mais compulsão. É o que eu mais vejo, né? Os pacientes me relatam muito. Sou a Kika, sou ovo-lacto vegetariana e super dá pra variar o cardápio todo dia. Maravilhosa. Ai, gente, por que sai esse filtro chato? Puta que pariu. Fique, baby. Seu carne de porco pode gerar alergia na pele? Para algumas pessoas, sim. Né? Na verdade, gente, qualquer coisa pode gerar alergia para cada pessoa, né? Como eu falei, tem gente que tem alergia a alho, imagina que loucura. A proteína do alho, né? Alergia à proteína, sempre alergia à proteína do alimento. Né? Então, carne de porco é entupida de proteína, pode sim você pode ter alguma coisa na tua pele, alguma dermatite da vida por causa da carne de porco. Observa. Oi, Tartinera, essa pasta maravilhosa. É importante não ter nada disso em casa. Sim, né? Essas queijos brancos, requeijão, gente. Vocês vissem o ingrediente do requeijão, dá até medo. Verdade, horroroso mascar chiclete, né? É muito ruim, né? Feio demais, né? Principalmente mulher, né? Aquela coisa horrorosa. Um xilitol, então, Ju, pelo amor de Deus, você sabia que o xilitol dá compulsão alimentar? Adoçante todos, tá, gente? Adoçante engana todas as nossas papilas gustativas. Ela fica enganando toda hora o nosso corpo que tá entrando carboidrato, tá entrando comida e não tá. Tem mais absorção. Tem um post meu do adoçante, eu preciso botar ele de volta aqui mais. Que, cara, que descreve muito. Depois dá uma olhada nos informativos do destaque pra você ver o que o adoçante faz com a gente. Eu não uso adoçante at all. Não uso adoçante. Principalmente xilitol, que a nossa microbiota odeia, da distensão abdominal e gases. Repara se as pessoas... Quem tem muito gás e come xilitol, o problema é o xilitol. Kika. Gente, leia a composição química do chiclete, aí você para de comer na hora. Bizarro. Kika, não consigo pôr lanche da minha rotina, senão atrapalha a fome das refeições principais. Não tem problema nenhum, Kika. Aí aquilo que eu falei, será que você não tá comendo muito no seu almoço e no jantar? Se você não tá comendo muito, se sente bem assim, gente, quem não tem fome de lanche, tá tudo bem. A Kika chega no jantar dela, se bobear de boa, sem ficar atacando. Uma coisa muito boa pra vocês observarem é o seguinte, tá? Na hora que vocês estão jantando, se vocês ficam beliscando na hora que vocês estão fazendo a comida, é porque tá com fome. É porque talvez tinha que ter lanche da tarde. Gente, eu não belisco nada na hora que eu tô fazendo a minha comida. Nem pra saber se tem sal. Como eu já tenho muita noção, eu já sei. Eu só como na hora que eu ponho no meu prato. Então isso é o erro de cozinheira. Por isso que elas são gordinhas. Elas ficam beliscando o tempo inteiro a comida. Então repara, se você não chega no seu jantar assim, porque se chegar no jantar beliscando na hora que tá fazendo a comida, só aí você já comeu metade do prato do jantar. Então no caso da Kika, se ela tá de boa, maravilhoso. Tem gente que não precisa de lanches e tá tudo bem, galera. Às vezes eu pulo meu lanche da tarde também lindamente, principalmente se eu como carne no almoço, né? Carne vermelha, as carnes de fato, vermelha ou branca. Eu fico bem mais satisfeita do que quando eu como só meu feijãozinho. Aí, às vezes, eu pulo o lanche da tarde e tá de boa também. Cuscuz no café, pode? A cuscuzeira de milho, né? Uma galera do Nordeste come, super gostoso, delicioso, pode. Adoro. Na dieta low carb, o que recomendaram de jantar? Não trabalhamos com isso aqui.
Aqui em casa fazemos tapioca de aipim fresca. Ai, que delícia, Dai, maravilhoso. Gente, eu não faço low carb, então, de fato, aqui não vou ficar incentivando ninguém. Tiago, oi, Ti! Você tem alguma marca de açaí para indicar? Porque o açaí que estamos acostumados é bem diferente do açaí original, cheio de açúcar. Com certeza. Aqui no Rio, eu só tomo o açaí do Asa Açaí, que é puro, legítimo, vem lá da Amazônia, mas eu não sei se aí em São Paulo tem. Realmente isso faz toda a diferença. Nosso Asa Açaí é surreal. Eu não sei em São Paulo, tem que dar uma olhada em algumas marcas daí. Porque realmente esse xarope é trevas. Carol, e quem tem problema com nuts? As sementes, Carol. Come coco, come abacate, né? Agora, uma coisa importante, pessoal, vocês separarem, que é o seguinte, tá? Não é legal comer sempre um mix. Divida as nuts. Um dia as amêndoas, outro dia castanha de caju, outro dia nozes, outro dia avelã, justamente para você saber qual é a nuts que te dá alergia, porque nem todas vai te dar alergia. Então a pessoa que come mix toda hora, ela não sabe qual é a nuts que dá alergia para ela. E se ela comer todo dia todas, ela pode desencadear alergia a todas. Por que a gente fala isso? Comer todo dia a mesma coisa causa alergia alimentar. Então, se você come todo dia um punhado de nuts, você pode vir a desencadear alergia alimentar, que é bem comum. As nuts, assim como o amendoim, que é leguminosa, causa bastante alergia, são bem alergênicos, é bem comum. Principalmente a castanha do Pará. Tem algumas pessoas que não podem comer. Então, o que eu te aconselho, Carol? Quais são as nuts? São todas? Se for todas, de fato, não pode. Mas veja qual é. Tem gente que tem muito mais com amêndoas, por causa da... Esqueci o nome da arginina, que a amêndoas tem mais arginina que as outras, e a arginina pode dar herpes para as pessoas. Então tem pessoas que não podem com amêndoas, por exemplo, mas podem com a castanha de caju, podem com amendoim, podem com nozes. Então veja, porque aí você só tira essa de fato que causa alergia para você. Qualidade da aveia, pode ser a do mercado? Obrigada. Olha, eu compro aveia só da Vitalin, que eu adoro aveia sem glúten. Prefiro a aveia, pessoal, é naturalmente sem glúten. Ela tem a avenina, que é o glúten dela, que é super tolerável, principalmente para alguns celíacos, tá? A avenina, ela não foi modificada como é o trigo, né? A aveia, ela foi mais preservada, né? Os grãos modificados muito é o trigo, o milho e a soja. Então, o que acontece com a aveia, pessoal? Ela tem glúten por contaminação cruzada das máquinas que usam o trigo também. Então, algumas marcas, tá, que vendem grãos, elas não têm máquinas separadas para o trigo. Elas usam tudo no mesmo combão. Então, elas moem a aveia, moem trigo, moem cevada, moem tudo lá naquela máquina. Então, automaticamente contamina a aveia. Então, por isso que a gente fala que a aveia tem glúten, por contaminação cruzada. Inclusive, algumas quinoas também têm glúten justamente por isso. Quinoa não tem glúten, né? Não tem. Mas ela pode estar contaminada pela contaminação cruzada pelas empresas que usam o trigo também, tá? Então, eu gosto de usar da Vitalin, porque eu me certifico que eu não tô comendo glúten. Que é aquela coisa, gente, eu não sou celíaca, mas eu vou comer glúten num alimento que tem glúten, né? Não comer um alimento que não tem glúten. Ah, mas tudo bem, é só um pouquinho, que frescura. Claro que não, gente. Claro que não é frescura. O glúten é inflamatório. Não vou falar sobre isso aqui de novo. Já falamos lá na semana passada, na live da cozinha. E eu não vou comer ele se ele não for pra comer. Eu vou comer glúten num pão de fermentação natural. Caso contrário, não. Então eu vou comprar aveia sem glúten. É um pouco mais caro? É, mas cada um sabe do seu. A Vitalin é maravilhosa. Então eu compro dela, gosto muito. Como usar aqui no Inflox? Pode ser frutando lanche? Pode. Aqui no Inflox é horrível. Eu quase não uso, eu acho ela bem ruim, de gosto, tá? Ela é super nutritiva, é super legal. Usa no lugar da aveia se você gostar. Junto, você pode intercalar a aveia com aqui no Inflox. Ah, então, olha lá, a Elcio falou. Mas é que o Thiago é de São Paulo, né? No Fábio Indica tem o açaí que ela indica. Esse açaí é do Rio. Então eu não sei se ele se consegue entregar em São Paulo, eu acho que não. Usar alecrim, tomilho e essas outras ervas é melhor durante o dia? Olha, Paulo, não tem problema, eles não são excitatórios, tá? Então eu não vejo problema de usar alecrim e tomilho à noite, se fosse o caso, né? Não sei se a sua pergunta é essa, mas pode usar em tudo, adoro. Eu uso pra caramba as ervas são vida, né? Qual a sua opinião sobre jejum intermitente? Já falamos. O almoço do meio-dia, vamos lá, a Mari. A Mari. Eu almoço meio-dia, lancho às 6h30, janto às 5. Lanche da tarde pro jantar faço menos de 3 horas. Mas se não lanche, estou muito fome e jantar me desconto. Bom,
Olha só, Mari, vê se esse almoço não tá muito pouquinho pra você ficar com muita fome nesse teu almoço das 5. Porque você poderia, né? Você almoça, janta às 5, minto. Você sai do almoço meio-dia e janta às 5, né? Aí nem precisaria desse lanche aí. Porque de fato, das 3h30 às 5 tá muito perto. Então empurra esse jantar pra 6h30, né? Que seria 1h30 aí, daria 3 horas de jejum. O atum em lata é melhor conservado em água ou em óleo? Boa pergunta. Pois já ouvi que em água o atum perde as propriedades. Não sei se é verdade, não é isso não. O atum é em óleo porque o mercúrio migra para gordura. Todos os metais pesados, eles tendem a migrar para gordura. Isso serve para dentro do nosso corpo também, tá? O nosso tecido adiposo tá entupido de toxinas, porque as toxinas elas se grudam em gordura. E como no tecido adiposo a gente tem gordura, então aqui estão as toxinas. Por isso que em obeso, quando eles começam a emagrecer, a gente tem que entupir esses caras de antioxidante, porque eles liberam muita toxina pro meio, muita. Porque tá tudo no tecido adiposo. E sim, se serve nos alimentos também. Então vamos lá, o peixe que é entupido de mercúrio, o atum, né? O atum, ele tem muito mercúrio porque ele é enorme. E ele come todos os outros peixes que já têm alumínio. Então ele vai aumentando isso cada vez mais. Então o atum é o que mais tem por causa disso. Então se você compra ele em água, o que vai acontecer com esse mercúrio? Vai ficar no peixe, porque peixe tem gordura. Quando você jogar a água fora, o mercúrio vai estar grudado nesse atum. Agora, se você compra em óleo, a chance desse mercúrio migrar um pouquinho para esse óleo e ir embora também é grande. Então o óleo, você compra atum em óleo, joga esse óleo fora, vai sair mercúrio dali, não vai sair tudo, óbvio, então vai comer atum com mercúrio, mas sai um pouco. E não é pra passar água nesse atum, hein? Já vi gente jogando óleo fora e passando água da torneira nesse atum. Pelo amor de Deus, deixa a gordura nesse atum que tá tudo bem, tá? Só jogar fora o excesso. Lindo. Eu compro aquele Gomes da Costa, que é de baixo sódio. Não sei se a caixinha dele tá aqui, que eu coloco na minha caixinha quando eu fazia a consulta presencial. Mas eu tenho uma caixinha aqui de produtos. Peraí, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Esse, ó. Gomes da Costa de baixo sódio. Por quê, galera? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O maior problema do atum em lata é o sódio, tá? As latas convencionais têm 480 miligramas por porção. Porção é meia lata. Sabe quanto tem esse? 55 miligramas. Contra 480 dos tradicionais. Brincadeira, né? Surreal. Então eu gosto desse aqui. É um pouquinho mais caro. Acho que ele é R$2 mais caro, mas vale a pena, né? Lembrando que tem uma lata entre a gente, então não precisa comer esse cara toda semana, né? Eu como atum em lata de 15 em 15 dias, porque meu marido adora, que a gente faz com maionese de abacate. Ai, fica top. Amassa bem o abacate, deixa ele bem cremoso, mistura no atum. Jesus! Quem que precisa de maionese com isso? Fica maravilhoso. Isso é um super jantar, né? Aí você pode colocar uma batata doce, uma mandioca de carboidrato. Vixe Maria. Ou batata chips doce, sabe? Assa as batatas pra ficar meio torradinha. Adoro. Sabe o que é bom pra ser? A gente já falou. As minhas folhas também, deixa higienizadas pra semana. Boa, Dai. O que posso colocar no feijão pra veganos? Coloca tofu defumado. Tem uma receita aqui de feijoada vegana que vai tofu defumado. Você pode colocar cogumelos também pra dar um gostinho. Fica top. A marca de tofu que eu uso é aquela Ecobio. Ecobio, Ecobras, eu falava sempre errado, falava Ecobras, acho que é Ecobio. Da Ecobio, sabe? Que tem o atum tanto defumado como o atum normal. Acho ótimo esse atum porque é orgânico. O atum, porra. O tofu porque é orgânico, tá? Tofu orgânico, pessoal, porque a soja é muito transgênica. Então, o orgânico não é... todo grão orgânico não é transgênico. Então, pode comprar, tá? O milho também, é importante ser orgânico sempre. Chá de saquinho funciona? Funciona assim, Vanessa, pode tomar, tá? Preferencialmente chás orgânicos, se você achar. Então a gente já tem vários saquinhos orgânicos por aí. Então procure pra ser orgânico, porque senão vai estar entupido de agrotóxico, galera.
Fabi, aqui, que eu amo a proteína de abóbora crua da Soli. O que você acha dela? Acho ótima, uma delícia. Uma das proteínas mais tops, na minha opinião, são essas proteínas de sementes da Soli, que elas têm baixo sódio, por exemplo. Algumas proteínas, gente de Deus, também, 500 miligramas de sódio numa dose, surreal. Porque às vezes eles usam o sódio para ser o conservante, né? Para eles não colocarem outros conservantes, eles colocam muito sódio na composição do alimento para conservar. Então as da Soli quase não tem. Eu gosto bastante. Inclusive eu vou até comprar. Eu tô só com uma de cacau aqui, eu quero comprar as da Soli. Flávia, você compra as folhas uma vez para os 7 dias da semana ou mais de uma vez? Mais de uma vez, porque elas acabam. As folhas acabam, né? Eu consumo bastante folha aqui em casa, me ajuda muito a ir ao banheiro. Então, folha aqui em casa não falta. Eu compro mais de uma vez. Essa semana chegou bastante sábado do Orgânicos Inbox. Eu já tinha comprado uma kale, que tinha ainda. Provavelmente eu vou comprar na quarta. Na quarta ou na quinta-feira eu devo comprar mais folha. Por que gordura na ceia? Porque a gordura é extremamente importante para não acionar nossa insulina essa hora da noite. Tudo, né? Todos os macronutrientes acionam insulina. Porém, a gordura estabiliza, a gordura não dá pico. Então, vai te saciar, não vai te dar compulsão pra você comer mais e vai deixar a sua insulina estável. Fabi, qual seria uma quantidade ideal de damasco seco por lanche, como amêndoa? Olha, o damasco ele tem uma concentração super alta de açúcar, tá? O seco. Toda fruta seca tem uma concentração super alta da frutose. Então, pessoal, as frutas secas têm que ser comida com mais moderação que as frutas in natura, tá bom? O damasco, aí você pode comer de 3 a 4. Lembrando que isso é muito particular, né, Ale? Então, de fato, eu não sei se é o peso, não sei se é a altura, não sei se 4 vai ser muito a frutose pra você, né? Eu, por exemplo, não passo de 3 a 4 damascos num lanchinho, tá? Porque tem gente que gosta, né? Quando vê, perdeu a mão. Cuidado. Eu ainda fico com fome com uma fruta. Com certeza, uma fruta abre apetite. Por isso precisa ter gordura. Até porque, pessoal, a gente precisa diminuir o índice glicêmico dessa fruta. Fruta isolada dá fome. Aciona insulina e dá compulsão. Precisa ter gordura envolvida. Por isso que eu falo fruta com gordura. É só por isso que eu falei. Tá? E sacia. Então, uma maçã isolada é uma coisa, uma maçã com nuts é outra, né? A gente fica muito mais saciado. Ou então, por exemplo, banana bread tem aveia envolvida, né? Que a aveia também é fibra, ajuda a saciar. Ufs, vamos ver se vai dar tempo. Tem que ter 33 segundos. Compulsão. Tenho feito os lanches no intervalo mesmo sem vontade, só pra eu dizer pro cérebro que posso comer algo e não comer bobagem. Você acha que tudo bem assim? Super. Come pouquinho se você não tem muita fome, né? Engana só. Aquela coisa, né? Tô dando um susto aqui. Pessoal, nosso tempo já está esgotando. Eu tenho 10 segundos. Eu vou me despedir de vocês. Se tiver alguma pergunta aqui muito importante que eu não respondi, manda no direct. Sábado vai ter perguntas e respostas. Eu vi que tem várias perguntas aqui. Vamos ver se eu consigo responder as caixinhas, tá? Quero agradecer mais um dia maravilhoso com vocês. Obrigada! Tchau!